Olá, querido irmão, graça e paz. Bom, dando continuidade aos nossos estudos sobre a última semana de Jesus, né? Baseado no livro de Marcos. Hoje nós vamos aprender um pouquinho com Gabriel. Marcos capítulo 12, que foi ministrado no dia 18/6/2023, tá bom? Então fique com mais esse estudo para enriquecer os seus conhecimentos. Abraço. Nós estamos em uma série de mensagens intitulada A Última Semana de Jesus, que está registrada a partir do capítulo 11 de Marcos, que começou no mês passado com o irmão Jair, futuro reverendo Jair. Jair começou dizendo o primeiro capítulo dessa série. E ele terminou dizendo que Jesus não se revelou aos fariseus porque ainda não era o tempo. Nós queremos dar seguimento nessa série agora com o capítulo 12 de Marcos. Eu gostaria que você abrisse. E assim, se você já foi sagaz, você entendeu que sim, seguiremos até o final do livro de Marcos. Próximo mês, capítulo 13, outro mês 14, e assim nós vamos até o 16. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 12. Para nós entendermos o contexto, eu preciso voltar a explicar. Nós vamos fazer uma exposição do texto. O que isso significa, Gabriel? Simples. Nós vamos ler o texto, entender o porquê que ele foi escrito, para quem e por que Deus quis dizer o que disse, e vamos aplicar algo em nossas vidas. E assim nós seguiremos até o final do capítulo. Na última semana de Jesus, os discursos de Jesus contra os mestres da religião ficam mais intensos. Você não vai ver muitos milagres na última semana de Jesus. Jesus se prende a última semana a dizer que o reino estava próximo, que ele era o rei, e ele vai se revelando progressivamente até que chega a sua crucificação e glória a Deus, a ressurreição. Mas para que a gente entenda, é necessário que você entenda que o Evangelho, ele é Deus, o plano de Deus e o que ele quer da sua igreja. O Evangelho é Deus, o plano de Deus e o que ele quer para a sua igreja. Se você ler com outras lentes, você vai achar prosperidade, dinheiro, cura, salvação, mas você não vai enxergar o Evangelho, porque o Evangelho fala de Deus, do plano de Deus, do que a igreja precisa fazer. Gabriel, não tinha igreja com Jesus. Os discípulos eram o quê? Eles só não estavam organizados como igreja, mas eles já eram igreja de Jesus. Mas enfim, Marcos ele é diferente de Mateus. E ele é diferente de Lucas, e consequentemente diferente de João, porque Marcos escreve para um público específico. Quem era esse público? Judeus de fala grega da diáspora judaica. Que nome feio é isso? Extracomunitários. Já ouviu falar dessa palavra? Pessoas que são refugiadas do seu país? Esses judeus eram refugiados do seu país, convertidos ao cristianismo, estavam sob o Império de Roma, sendo açoitados por toda a corte política da época e ainda estava sendo oprimido pela corte religiosa. Então o grito de ai desse povo, Marcos vai escrever um livro rápido, curto e objetivo para falar de Deus, da salvação e do que eles precisavam fazer como igreja. Mas para a gente entender o capítulo 12, é necessário que você volte no capítulo 1 a partir do verso 27, quando a autoridade de Jesus é questionada. No capítulo 11, verso 27, eu falei, me perdoa, é 11. 11, 27, Jesus é interpelado por um grupo que começa a questioná-lo, não para saber se ele sabia das coisas, mas era para tentar prender. Você sabe por quê? Porque a religião judaica, ela tinha o poder, ela tinha o ponto de poder acusar alguém, mas ela não tinha autoridade para prender alguém. Quem prendia era a corte romana. Então o que eles tentavam fazer com Jesus em todo o tempo? Se eu pego ele na religião, eu falo que ele está fazendo a ruaça, vou ao imperador e ele é crucificado, ele é morto, ele é extinto. Então eles tentaram pegar Jesus na religião e tentaram pegar Jesus na sua vida civil. Porque se eu não consigo pegar ele na religião, eu vou falar que ele infringiu alguma lei. Por quê? Porque a corte religiosa da época não tinha autoridade para prender ninguém. Ela poderia acusar, mas ela não poderia prender, ela não tinha jurisprudência para isso. Então, quando Jesus é interpelado, no verso 27 do 11, chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo,
entenda que templo eles consideravam tudo, desde a esplanada do templo, porque o que entrava? Entrava pelo portão, tinha um largo pátio e o templo mesmo ficava lá dentro, lá para trás. Só que quando a gente fala templo, tudo era considerado templo. Passou do portão é templo. Os mercantis ficavam na esplanada, não ficavam dentro do templo. Eles ficavam no pátio. Então quando você passava pelo portão, vinha alguém, opa, tem que comprar uma pombinha, tem que comprar alguma coisa para fazer sacrifício. Lá é que Jesus se revolta e faz todo aquele estardalhaço de chamado de covil. Foi na esplanada. Dentro do templo não tinha isso. Mas quando a Bíblia diz neste relato, templo, entenda-se do portão para dentro. Ok? Então Jesus, passando pelo templo, aproximou deles os chefes dos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Aqueles que ofereciam sacrifícios em favor do povo. Os mestres da lei e os líderes religiosos lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu-lhe Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Responda-me e eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Aí Jesus saca a ideia deles de querer pegá-lo em alguma armadilha e diz assim, 30. O batismo de João Batista, era do céu ou dos homens? Digam. Eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João o profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Como o Jair terminou a mensagem da semana passada fazendo assim, porque eu assisti, ainda não era o tempo. Ele fez desse jeito. E ainda não era o tempo de Cristo se revelar. Nada, nem ninguém tem poder para dizer para Deus quando ele deve fazer as coisas. Ele faz no tempo dele. E aí nós entramos agora na mensagem de hoje. É uma mensagem de 44 versículos. Eu peço por favor a sua atenção. O verso 1 vai contar uma parábola. Do verso 1 ao verso 12 vai contar uma parábola. Vai contar uma história com o intuito de ensinar alguém. Preste atenção que você vai entender junto comigo. Então Jesus começou-lhes a falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocando uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou ou alugou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Detalhe, todo mundo sabe que é uma vinha? Plantação de uva. Então ele vai começar a contar uma história. Um agricultor, um homem poderoso, comprou um pedaço de terra, fez plantação de uvas e alugou para certas pessoas e foi viajar. Ele está contando uma parábola, isso não existiu. Mas toda parábola tem um objetivo. E qual era o objetivo? Nós vamos entender. Então vamos lá. A terra era do dono. Quem estava alugando a terra não é dono. Na minha casa eu moro de aluguel. Eu não sou dono da minha casa. Eu pago um aluguel para a dona da casa. Portanto, eu devo satisfações à dona da casa. Se eu quebrar alguma coisa, eu tenho que pagar, porque a casa não é minha. Deu para entender? Muito bem. Verso de número 2. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber parte do fruto da vinha. Justo? A vinha não era daqueles homens, a plantação não era deles, eles alugaram aquela vinha, portanto tinham que pagar dividendos, tinham que pagar comissão ao dono. Será que Jesus quer dizer com isso, né? Mas, no verso 3, eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram, e muitos outros. Alguns bateram, outros mataram. Percebe que o dono não recebe a sua recompensa porque os espertinhos alugaram a terra e não querem pagar nada para o dono. E aí ele manda seus servos, ele manda os seus trabalhadores para receber o dinheiro. E ele não recebe, ao contrário, os servos dele são mortos, são espancados, são enganados, e eles não devem
pagar ao dono. Por quê? Do que Cristo está querendo dizer? Mas como eu sempre digo, o texto não acaba por aqui. Verso de número 6. Faltava-lhe ainda um para enviar. Seu filho amado. Opa! Jesus está falando de alguma coisa importante. Faltava o filho amado, porque o pai disse: a meu filho respeitarão. Jesus está falando do reino de Deus. A terra não é sua, a terra não é minha, Deus não fez ela para nós. Deus fez e colocou nós para habitar na terra. Você não é a coisa mais importante da Trindade. A terra não é sua, a terra não é minha. Deus fez a terra para que nós habitássemos nela alugado, mas nós devemos satisfação ao dono da terra. Jesus estava falando do povo, estava falando do seu reino, estava falando da terra. Jesus falou: eu vou enviar meu filho. Todos esses lavradores, cobradores, isso que ele diz aqui que enviou, se refere aos profetas, se refere aos governantes, se refere aos juízes, que Deus mandou desde o início do mundo até a vinda dele. E aí eu te pergunto: respeitaram os profetas? Respeitaram os juízes? Respeitaram aquele no qual Deus me enviou? Não. E agora chega o Filho de Deus na terra. E olha só o que vai dizer o verso 7. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este que está vindo é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles agarraram, mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. O que isso quer dizer? O povo judeu não aceitou Jesus, o povo de Deus não reconheceu Jesus, o povo de Deus matou os profetas, o povo judeu matou aqueles que estavam ali, e Deus então fez o quê? Acabou com aqueles que não creram e deu a salvação aos gentios que somos nós. Jesus está contando uma parábola, e vem o verso 9, que é o que eu acabei de ler, e vem o 10. Vocês nunca leram as passagens das Escrituras? Opa, Jesus pega mestres da lei agora, pessoas que entendiam da lei, e começa a rebatê-los com a sua própria sabedoria. Ah, vocês sabem de lei? Então vamos conversar. Verso de número 11. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Ao 10. Vocês nunca leram nas passagens das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia dito aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso deixaram Jesus embora. Eu não sei se você entende lendo assim, mas a gente está falando aqui de mestres da lei, sacerdotes, pessoas que conheciam das Escrituras, naquela época a Torá. As pessoas comuns, civil, quando olhavam para essas pessoas, deviam reverência a elas. Aí vem o homem de Deus. Os sacerdotes usavam roupas diferentes. Os fariseus julgavam as pessoas segundo a interpretação deles da Bíblia. Então, a pior coisa que poderia acontecer é um líder que é espelhado, que é visto, que as pessoas olham, colocar jugo e peso sobre a cabeça das pessoas. Era exatamente o que estava acontecendo. Quando você olhava para o líder religioso, você esperava tudo dele, menos injustiça. Mas eles eram injustos. Você olhava para o líder religioso e você esperava dele bondade, mas eles não eram bons. Você olhava para eles e via honestidade neles, só que eles não tinham honestidade para com você. Então, quando Jesus fala isso para esses aqui, esses caras que eram os líderes religiosos, que eram um espelho, estavam se tornando pessoas que queriam matar o mestre. E aqui a gente aprende a primeira lição de todas que a gente vai falar hoje. A primeira lição é: nada é nosso, devemos prestar contas a Deus. Nada é nosso. Não foi isso que nós ouvimos aqui do Luciano? Se aplica a nós. A obra de Deus não é nossa. Aliás, não existe a igreja do pastor, do reverendo Gabriel, do reverendo Jair, do bispo César. Não existe a igreja do pastor César. Existe a igreja de Jesus Cristo. Nada é nosso. A igreja não é nossa. O evangelho não é nosso. Nós estamos aqui para prestar contas, porque a terra não é nossa. O dono deu a terra para que a gente produza e pague a ele as comissões, que é a salvação de almas, a pregação do evangelho. Deu para entender? Nada é nosso.
devemos prestar contas. Só que eles queriam matar Jesus. Lembre-se que nós estamos na última semana, verso de número 13. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para que apanhassem ele, Jesus, em alguma coisa que dissesse. Vem comigo, olha aqui. 3 grandes grupos existiam naquela época. Fariseus, os caras que detinham o conhecimento pleno da lei e eram extremamente ortodoxos e duros com as pessoas. Existiam os saduceus, que eram pessoas que cuidavam do templo e tinham uma amizade com Roma, sabe, igreja, estado, igreja, aquela amizadezinha padrão assim, eram os saduceus. Isso não acontece hoje, isso acontece na época da Bíblia. Os saduceus, eles tinham um trânsito melhor com Roma, então eles falavam assim, imperador, deixa a gente cultuar, vai rolar dinheiro, o pessoal vai pagar imposto, o pessoal vai comprar as pombinhas. Esses eram os saduceus. Os herodianos eram a serviço de Herodes. Ainda existiam os zelotes, mais algumas coisas, mas aqui apresenta-se fariseus. Paulo era um fariseu antes de se converter, quando era Saulo. Eram as pessoas mais chatas que você pode imaginar. Sabe aquele irmão que fala assim? Você leu o texto e esqueceu da vírgula. Jesus fez vírgula, você está pegando errado. Eram os fariseus. Eram os fariseus. Eram aqueles fariseus que ficavam com uma lupa atrás de você para ver o quanto você errou para poder te acusar. Esses eram os fariseus. Os herodianos só queriam fazer bagunça. Eram os caras da baderna. E os saduceus e os fariseus tinham uma grande rivalidade. Engraçado, eles tinham rivalidade, mas estavam todos juntos contra Jesus. Irmãos, às vezes as pessoas não estão endemoniadas, mas fazem coisas que o demônio gosta. A Bíblia diz que eles estavam possuídos por espíritos. Pessoas rivais estavam aqui. Qual que é a grande diferença? O fariseu acredita na ressurreição, o saduceu não acredita. Mas eles estavam juntos, e o verso 14 diz: estes fariseus e herodianos se aproximaram dele, Jesus, e disseram: mestre, sabemos que é íntegro. Começou a dar aquela passada de pano, né? Sabemos que é íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te preocupas ou não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Eles queriam pegar Jesus, na religião não conseguiram, agora vão para a lei civil. E quando tem 2 ou 3 testemunhos contra uma pessoa, no jurídico se chama de conluio, certo, doutora? Eles estavam querendo pegar Jesus em alguma coisa. Se alguém não pagasse imposto para o imperador, o que ia acontecer? Era uma vez uma cabeça. Pagar ou deixar de pagar tributos ao imperador era um crime inafiançável, era a morte. E aí eles falaram: agora nós pegamos Jesus. Pode ou não pode pagar imposto? O que eles falaram? Se eu não vou pegar ele na religião, eu vou pegar ele no civil. Se eu não pego ele no civil, eu pego na religião. Sacada de mestre. Vamos juntar nossas forças que a gente pega o mestre. Mas Jesus deu uma sacada de ideia. Número 15, verso 15. Devemos pagar impostos? Não. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, hipocrisia vem da palavra grega ator, que a gente conhece em português, é ator, ou seja, estavam interpretando uma falsa justiça. Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Traga-me um denário, que é uma moeda, para que eu veja. Não sei se você sabe, mas as moedas do império tinham a cara do imperador. Sabe aquele dinheiro com a cara do imperador? Era uma moeda grande, pesada, com a cara do imperador. Eles trouxeram a moeda no verso 16 e lhes perguntou: de quem é essa imagem? A imagem que estava na moeda. E eles responderam: de César. Então Jesus disse: dai a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Ficaram admirados com a sabedoria de Deus. O que Jesus está falando? É para pagar tributo? É posto para vocês pagarem tributo? Paguem. O que Deus está cobrando de vocês? Façam. Uma coisa não invalida a outra. Ser cristão não invalida o seu direito civil. Ser cristão não invalida o seu direito civil. Assim, nós temos leis para seguir e nós temos a lei moral de Deus. Dá para fazer as duas tranquilamente. Jesus então sai novamente pela tangente. Eles não pegam Jesus de novo. Só que o texto não acaba aí. O texto continua. E o verso 18 diz o seguinte:
Depois, os saduceus, os que dizem que não há ressurreição, olha mais um grupo aqui. Os fariseus e herodianos estavam em cima, agora aparecem os saduceus. Os que cuidavam do templo, agora aparecem. Com aquela cara lavada, cara de pau. Os caras cuidavam do templo, faziam conluio com Roma, ganhavam um troquinho ali, barganhava, estavam preocupados com o dinheiro e não acreditavam na ressurreição. Eles eram extremamente conservadores e criam no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles sabiam esses 5 livros, acreditavam e falavam que não há ressurreição. E aí os saduceus dizem o seguinte, que não há ressurreição. Aproximaram dele e disseram com a seguinte questão, aí vem o 19. Mestre, Moisés não deixou escrito, fazendo referência ao Pentateuco, que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos com seu irmão. Essa regra é a lei de Moisés. Funcionava o seguinte: um homem casou com uma mulher. Esse homem tem vários irmãos. Ele morreu, o segundo da linhagem tinha que casar com a mulher para dar seguimento na família. O segundo morreu, o terceiro tinha que casar. Ou seja, tinha que ser da família para dar sequência. Porque se casavam com pessoas da mesma tribo, se casavam com pessoas da mesma etnia, para se procriar mesmo. A ideia era justamente essa. E existia essa lei. Se um morrer, o irmão mais novo tem que casar com a viúva. Até aí está tudo certo. Mas onde os caras querem chegar com isso? Verso 20. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu, sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Gente, qual é a probabilidade de uma mulher casar com 7 homens e os 7 morrerem e os 7 não deixarem filhos? É o famoso sai zica, né? Cara do céu, o que está acontecendo? O DNA está comprometido, deve ser corintiano. Brincadeira. Só para dar aquela descontrariada. Qual é a probabilidade de uma mulher casar-se com 7 irmãos seguidos e eles morrerem e não deixarem filhos? Eles deram uma forçada na barra, mas o objetivo aqui não era mulher, o objetivo aqui não era filhos, eles não queriam saber nada, eles queriam pegar Jesus. Verso de número 23. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Eles não acreditavam na ressurreição, por que eles estavam perguntando de ressurreição? Para pegar Jesus em alguma coisa. Aí Jesus novamente, dá um ressignificado à lei. Deus dá um ressignificado à Bíblia. Jesus ressignifica a lei. E diz o seguinte, verso 24. Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, tampouco o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como anjos dos céus, ou seja, assexuados, não fazem sexo, não procriam. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés? Aí Jesus volta lá para pegar eles de novo. Sabe no livro de Moisés, no relato da sarça? Como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão enganados. O que Jesus está querendo dizer com eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Esses caras já não tinham morrido. Por que Jesus fala que ele é Deus de vivos e não de mortos? Porque em Cristo, e essa é a segunda lição de hoje, em Cristo não há morte, há vida. Amém. Todos aqueles que morreram com Cristo estão vivos. E aí os saduceus ficam: peraí, mas e a literalidade do texto? O texto não é literal quando fala que ele salva pessoas. Não é tão simples, não é uma conta matemática que você faz 2 mais 2 e dá a ressurreição. É necessário entender pelos olhos da fé. E aí eles mais uma vez não conseguiram pegar Jesus. Então o que nós temos até aqui? Nós temos que nada é nosso, que tudo devemos prestar contas a Deus e que em Cristo vivemos. Eu tenho vida. Não, você não tem vida. Foi Deus que te deu a vida. Não, mas eu aceitei. Não foi você quem aceitou Jesus. Foi Deus quem aceitou você primeiro. Aliás, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi para você.
que Ele fez os céus e a terra? Não, Deus fez os céus e a terra para cumprir a sua palavra, e dentro da sua palavra está você. Deus não vai mover os céus e a terra para você. Deus vai mover os céus e a terra para cumprir a sua palavra. E por um acaso você está dentro da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, em Cristo você vive. Fora de Cristo você morre. É fácil entender a ressurreição. Você está com Cristo? Então você está vivo. Você está sem Cristo? Você está morto. E aí vem o entendido da lei. Mais um para encher a paciência. No verso 28 diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se de Jesus e ouviu ele discutindo. Aliás, Jesus ele discutia no templo. Mais para frente a gente pode pregar sobre uma outra mensagem, mas você lembra daquele paralítico que estava na porta do templo? E Pedro, não tem ouro nem prata, mas levanta e anda? Ele estava lá todos os dias. Jesus já tinha passado por aquele paralítico 1000 vezes. Aquele homem estava desde sempre na porta do templo. Por que Jesus não curou ele? Só quando Pedro, lá na frente, depois da morte, depois da ressurreição, levanta e anda. O paralítico provavelmente estava aqui. E por que Deus não curou ele naquele tempo? É uma pergunta retórica. Você precisa responder. É simples. Deus faz quando quer, na hora que quer, do jeito que Ele quer, no tempo dele. Mas isso é só uma adenda. O mestre ouviu-lhe discutindo no templo, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: dos mandamentos, qual é o mais importante? Você imagina Jesus sendo discutido, ou estando discutindo há dias. Aí ele vem de uma luta, de uma discussão, e as pessoas toda hora querendo pegar ele, chega mais um perguntando. Jesus deve ter olhado e falado assim: que mandamento? Ele respondeu: o mais importante é este. E aí Jesus cita literalmente Deuteronômio capítulo 6. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Todo judeu respondia isso quando você perguntava quem era Jesus. Eles eram literais, eles eram teóricos. Se você perguntasse para um judeu quem é Jesus, ele ia te responder: ouve Israel, Jesus é o único Senhor. Jesus então dá a mesma resposta literal que todos eles dariam. Ame o Senhor teu Deus no 30, e de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. O segundo é este: ame o teu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que esse. Detalhe: ame o Senhor sobre todas as coisas, e eu amo o próximo como a mim mesmo. Eu, Deus e o próximo. Você não é a igreja de Deus sozinho. A igreja sou eu, desculpa, não. Você não é a igreja de Deus. Eu sei que está difícil, mas é que a gente prega o Evangelho. O Evangelho não é muito bem claro assim, né? Eu sei que dá dor no coração às vezes. Mas você não é a igreja de Deus. Como assim, Gabriel? Não, nós somos a igreja de Deus. Nós. Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se não tiver eu, Deus e o próximo, não tem igreja. Não existe carreira solo no Evangelho. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, é eu e Deus sozinho no meu quarto. Não existe igreja solo. Eu, Deus e o próximo. Mas muito bem, o verso 32 diz assim: muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao que dissestes, que Deus é o único e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, e de todo entendimento, toda inteligência, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante do que sacrifícios e ofertas. Peraí, esse cara não era tão chato como os outros. Ele entendeu o que Jesus falou, e no verso 34 diz assim: vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. No meio disso tudo surge uma celeuma, e o cara não era tão chato, ele entendeu o que Jesus falou. Jesus falou assim: você não está longe não, cara. Você está entendendo o reino de Deus. A pergunta que eu faço para você nessa noite: você está entendendo o reino de Deus? Amém. Glória a Deus. Mas, Jair, o texto continua. Verso 35. Ensinando no templo, lembra do templo? Pensa na sua cabeça: portão, templo, esplanada, pátio, templo mesmo físico da celebração, lá mais profundo. Ensinando no templo, ou seja, dentro, lá no fundo
dentro da sinagoga, Jesus perguntou: qual os mestres da lei dizem que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrada dos seus pés. Eles tinham uma ideia que Davi era o filho, que Cristo era o filho de Davi, literalmente. Eles não acreditavam no Filho de Deus. E Jesus faz essa pergunta. O próprio Davi chama o Senhor. Como pode então ele ser seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. 38. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Por isso que Jesus morreu crucificado. Ele era muito louco, ele na cara dos caras falando assim: não ouve eles? Jesus entrou dentro do templo, começou a pregar e falou assim: tá vendo esses caras? Não ouve eles não. É por isso que ele tinha que ser crucificado mesmo. Muito louco. Quem afrontaria o servo do Senhor, o ungido de Jeová, aleluias? Sabe o ungido do Senhor? Você não pode nem cumprimentar o cara. Fala: ei, João. Não, João não, apóstolo João, cumprimenta direito. Eu tenho autoridade sobre a sua vida. Não, não tem. O único que tem autoridade sobre a minha vida é Jesus Cristo. Ele é o cabeça, ele é o pastor. E só tem uma igreja, a igreja de Deus. Amém. E aí, esses mestres da lei, ouvindo isso, devem ter ficado muito loucos das ideias. Jesus diz assim, ao ensinar no 38, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças. Eu vou resumir para você, Jair, se eu estiver ruim, eu vou vir na sua aula. O cara vestia uma roupa e andava na praça assim, ó: aleluias, homem de Deus, aleluias, servo do Cordeiro, aleluias, estou chegando, eu sou o mestre, me dê saudações. O pessoal: ó, sumo sacerdote, ó, mestre da lei, como posso servi-lo, meu amado? Ô vaso! Era assim que acontecia. Eles andavam com roupas especiais e recebiam saudações na praça. 39. E de ocupar os lugares mais importantes na sinagoga e os lugares de honra nos banquetes. Existe um comentário bíblico do Craig Kinder que diz que eles oravam alto nas sinagogas e queriam se aparecer para disfarçar a falta de vergonha na cara. Sabe aquele irmão que é espiritual, mas você conhece ele como seu vizinho e você sabe que não é bem assim? Mas na igreja, aleluia, o manto desceu. Irmãos, eu não estou brincando, isso aqui é sério. Eles fingiam nos banquetes, eles oravam mais alto nas sinagogas, andavam com roupas diferentes para se aparecer. Quando eu sou mais importante do que Cristo, alguma coisa está errada. E o verso 40 é o mais engraçado e o mais legal. Eles devoraram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Eles receberão condenação mais severa. Esses caras, eles tinham por obrigação da lei guardar o pobre e a viúva. Então ele ia na casa da viúva: tem comida para mim, querida, porque eu sou o teu mentor espiritual. E você precisa pagar imposto para mim. Diz a lenda e alguns comentários bíblicos que de 20 a 30% da renda da viúva era para pagar imposto religioso. Então os irmãos reclamam de dar 10% de dízimo. Na época daqui era 30%. Aliás, o dízimo judaico era mais ou menos 25%, porque tinha a taxa do templo. Você sabia disso? Então o pessoal fala que 10% é muito. Mas enfim, eles entravam na casa das viúvas, comiam de graça, roubavam o dinheiro das viúvas e faziam longuíssimas orações. Espera aí, querido, eu estou orando em nome de Jeová. Terceira lição de hoje: cuidado com a liderança abusiva. Tem muita gente se usurpando do cargo para colocar julgo e peso sobre a sua vida. Só existe uma autoridade espiritual, que é Jesus Cristo. Cuidado com lideranças abusivas. Tem muito líder religioso que põe sobre você fardos e julgos que a Bíblia não diz que você tem que fazer. Proíbe o que a Bíblia não proíbe e diz que você pode fazer o que a Bíblia diz que você não pode fazer. Exemplo, um batismo. Ah, mas não pode batizar 3 vezes? Não, um batismo. Ah, mas se você fizer, a maldição entrará na sua casa. Ah, é? E a cruz é o quê?
Eu preciso fazer alguma coisa? A cruz é o quê? A cruz é o grito de liberdade sobre a minha alma, que Cristo morreu por mim. Eu preciso fazer alguma coisa? Eu preciso dar? Eu vou receber se eu der? Que troca é essa? Cuidado com liderança abusiva. Está cheio de gente assim, agindo de espiritualidade, para colocar você mais rebaixado, menor, colocando um jugo sobre a sua vida. Enquanto a palavra diz que o fardo de Jesus é leve. Leve. O jugo é suave, o fardo é leve. Cuidado com lideranças abusivas. Então o que nós temos até agora? Nós temos, nada é nosso, devemos prestar contas a Deus. Em Cristo vivemos, e cuidado com lideranças abusivas. Mas o texto ainda não acabou. Verso de número 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde se colocavam as contribuições. Eu não sabia que ia falar de oferta hoje, gente. Jesus sentou-se em frente do lugar onde se colocavam as contribuições. Ele observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Irmãos, há historiadores, eu não sei, eu não estava lá, eu não nasci nessa época, mas há historiadores que dizem que o templo tinha um lugar separado para a colocação das ofertas. E que ali as pessoas entravam, tanto mulheres quanto homens, que entravam por lugares separados, eles poderiam entrar ali para contribuir. Todos os fariseus, judeus, toda a corte religiosa daqui, eles eram extremamente literais com a entrega do dízimo de oferta. Até as sementes eles doavam. Tudo. Então eles cumpriam, entre aspas, a lei. Aqui diz o texto que a mulher colocou 2 pequeninas quantias. O que isso significa? Significa que os caras davam muita grana por tempo, mas muito dinheiro. Eles entravam lá e achavam que poderiam, talvez, não sei, aí fazendo uma analogia, talvez eles achavam que quanto mais eles contribuíssem, mais bênção eles teriam. O texto diz que os ricos depositavam muito dinheiro. E quando diz que as moedas da viúva eram pequenas, significa que elas não tinham quase valor. Se a gente fosse traduzir para hoje, será que 2 centavos faz alguma diferença no caixa da igreja? É mais ou menos isso. Moedas de cobre, de pequeno valor. O denário era uma moeda grande. Colocou 2 pequeninas moedas. Talvez a oferta da viúva não valesse de nada. E enquanto os ricos poderiam estar olhando e falando: o que essa velha está colocando ali dentro? A gente acabou de depositar um cheque gordo. Colocamos dinheiro na casa do Senhor. E vem essa senhora, viúva, com um aspecto duvidoso, colocar essas moedinhas. Ela não tem vergonha de colocar essas moedas no santo gasofilácio de Cristo? Verso 43. Chamando os seus discípulos, vem cá. Jesus declarou: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos lhe deram do que sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía. 4ª e última lição. Você faz para quem? Para você ou você faz para Deus? Qual é a sua motivação? Aí eu termino. Não é dinheiro que Deus quer. A gente precisa de dinheiro, Deus não. Mas aqui o foco não é o dinheiro. O foco desse texto é a alma daquela irmã. Viúva, pobre. Era ela que deveria estar recebendo as contribuições. E foi ela quem deu. 2 moedinhas. Não valia muita coisa. Mas o coração dela estava alegre e contente de entregar. Enquanto os ricos... dá dinheiro aí. Grande X da questão, irmãos. Até aqui não conseguiram pegar Jesus ainda. Sabe por quê, Jair? Porque ainda não era o tempo. Ainda não era o tempo. A última semana de Jesus está agitada, né? Está agitada. Jesus está sendo interpelado por vários. Mas eu quero que você guarde nessa noite que nada é seu, tudo é de Deus. Você deve satisfações a Deus. Você tome cuidado com lideranças abusivas. Tem muita gente aí em nome de Jesus colocando você para baixo, acabando com a sua vida,
dizendo que você vai para um lugar onde ninguém sabe a real para onde é. Cuidado. Tenha uma grande motivação no seu coração, que é servir a Deus. E em Cristo nós vivemos. Fora de Cristo nós morremos. Eu quero te convidar.